Boa tarde pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai comentar sobre o PVBI, sobre a emissão de cotas que ele está fazendo para adquirir o VLOL, as características desse ativo e as perspectivas de rendimento. O fundo deve aumentar o rendimento em breve e eu vou explicar para vocês como. Bom pessoal, aqui a taxa de administração do fundo, 1% ao ano, é uma taxa competitiva. O valor patrimonial da cota, R$ 103,40 praticamente. Aqui eu destaquei o valor de mercado da cota, mas na verdade isso aqui já está defasado. Quando o relatório foi emitido estava nesse preço, mas hoje está ali na faixa de 86, 88, por ali. Que no dividendo que ele paga atualmente, que é de 57 centavinhos, dá um yield até maior que esse aqui, dá mais ou menos 7,7, que é um yield interessante, principalmente pela localização dos ativos que esse fundo tem, que são na localização basicamente mais prime da cidade de São Paulo. Tem ali uma vacância muito baixa, uma demanda alta, e dado isso, nesse cap de 7,7, que é mais ou menos o que ele negocia hoje, é atrativo, é interessante. Para vocês terem uma noção de comparação, o fundo vendeu a Torre B do JK em um cap de 5,5. Então, assim, hoje a mercado você conseguir um cap de 7,7 é no mínimo interessante. Lembrando que não é uma recomendação de compra ou venda, simplesmente é uma análise do fundo. Caso vocês tenham interesse, vocês têm que fazer o estudo de vocês. Eu aqui só estou fazendo a minha análise, ok? Bom, comentários da gestão. Durante o mês de dezembro não ocorreram movimentações na carteira de locatários, dessa forma a vacância continua em 0%. É aquele típico fundo que não é para dar problema, para a gente ter ali um pezinho no setor de lajes corporativas, com uma localização muito boa, e é isso que a gente espera, tranquilidade nesse tipo de fundo. Aqui ele já comenta um pouquinho das obras, eles têm o ativo Union, ele está em obras, e a gente sabe que esses 42% em novembro indicavam que a obra estava um pouquinho atrasada, de acordo com o cronograma, mas ele já traz aqui a informação que a data da entrega do empreendimento segue inalterada, com previsão para o final do quarto trimestre desse ano. Ele coloca aqui que as estruturas atingiram 96%, a vedação e acabamentos 28%, revestimentos externos 8%. Então, basta a gente acompanhar, vai ser interessante para o fundo quando essa obra for finalizada. Ele já emenda aqui, falando do ativo FL 4440, que as obras seguem, eles estão fazendo ali um retrofit, paisagismo, iluminação. Isso aqui é sempre interessante para manter o imóvel atualizado, moderno, enfim. Desinvestimento da Torre BJK. Para quem não lembra, o fundo ele vendeu a participação que ele tinha na Torre B do JK, e com essa transação ele teve um lucro de 3,27 por cota. E ele fez o pagamento, ele moldou a operação, ele ia receber parcelado. Então a primeira parcela foi para quitar a alavancagem que ele tinha, e aí eu vi muita crítica na época do pessoal falando, poxa, vendeu um imóvel bom, pagou a alavancagem e ainda assim o rendimento subiu só de 56 para 57 centavinhos, ou seja, 1 centavo só. Sim, mas tem todo um racional por trás disso, e inclusive a gente tem que analisar o risco do fundo. Com essa gestão que o fundo fez, ativa e vendeu o imóvel para pagar a alavancagem, o risco do fundo diminuiu muito. Então a gente tem que olhar sob essa ótica também. Entretanto, ainda tem um lucro a ser destravado, e o fundo sempre vinha dizendo que a partir da segunda parcela, que ia ser para janeiro desse ano, ele ia distribuir esse lucro. Ele não falava se seria de uma vez só ou de forma linear. Então aqui ele trouxe essa informação, que o fundo recebeu o pagamento da segunda parcela, 6,5 milhões, e que será distribuído aos cotistas de forma linear, respeitando a distribuição mínima de 95% do lucro do caixa gerado no semestre. A gente sabe que o fundo imobiliário, por lei, tem que distribuir 95% do lucro, então ele vai distribuir isso dentre os próximos meses. Então, entre fevereiro e março, ele já deve subir bem o dividendo por cota. Obviamente é um rendimento extraordinário, mas para quem tem as cotinhas vai melhorar. Inclusive, uma tendência de mercado, infelizmente, é que a maior parte dos investidores não acompanham o porquê do aumento ou da diminuição do rendimento, então a tendência é que a cota suba nesses meses. Proposta de aquisição do VLOL. Para quem não está acompanhando, o fundo ele fez essa proposta de aquisição do VLOL e fez uma emissão de cotas. E aí vocês vão ler aqui que o fundo captou pouco mais de 1 milhão. Então, como que ele vai conseguir comprar o VLOL? Ele vai pagar em próprias cotas do fundo PVBI. O VLOL é um fundo
de um ativo só, pequenininho. Para quem não conhece, é o Vila Olímpia Corporate, que fica próximo do FL 4440, que a gente comentou, então uma localização muito boa. Esse edifício comercial Vila Olímpia, ele tem 2 torres, o fundo Velol tem metade da torre B, ou seja, é um fundo de um ativo que ele tem 25% só desse edifício. Então ele é muito pequenininho e o PVBI está adquirindo. O Velol, só a título de curiosidade, ele tem ali alguns inquilinos, a vacância é baixa, como eu disse, nessa região historicamente a vacância sempre é baixa. Entretanto, tem um valor ali a ser destravado, porque a média dos aluguéis desses inquilinos do Velol ela é baixa. Então, a gestão do PVBI, a tendência é que ela consiga ou trocar esses inquilinos ou ao longo dos meses, com as revisionais, os novos contratos, ir reajustando esse valor e conseguir destravar ali um valor maior para a gente. Inclusive, o gestor do PVBI, que é o Abud, ele deu uma entrevista pro Baroni, está no canal da Suno, para quem quiser ver. O fundo ainda está em emissão, então ele não consegue falar muita coisa. E ele não pode dar nenhum tipo de guidance. Mas ele comentou sobre essa questão do Velol e do PVBI. Quem quiser assistir, eu recomendo. Está bem interessante, é um trechozinho de 3, 5 minutos, mas ele dá a visão dele e é sempre bom a gente ouvir o gestor. Bom, aqui a gente tem a rentabilidade do fundo, a liquidez, que é uma liquidez boa, mais de 2 milhões. O número de cotistas está subindo, que mostra aqui a capacidade do fundo. A gente sabe que o fundo tem uma concentração em Prevent Senior, que inclusive fez o fundo apanhar bastante no ano passado. E o gestor já falou por mais de uma vez que tem a intenção de diluir isso aqui quando o fundo conseguir crescer, ultrapassando ali a cota patrimonial, conseguir emitir, comprar novos ativos, vai ser interessante. E o gestor ele já deu várias entrevistas também, falando que aqui as garantias são muito robustas, tem uma carta-fiança, tem multa, o contrato é bem longo e a Prevent Senior usa esse edifício como a sede dela, então é muito difícil que ela saia. Claro, se sair, a localização continua sendo ótima e muito provável que eles consigam locar para outro inquilino dentro desse prazo da multa, então é interessante essa segurança. Bom, tem os reajustes do contrato aqui em janeiro, aqui em abril, a revisional só em 24, a maior parte, então por enquanto está tranquilo. Então aqui o fundo deve conseguir aumentar um pouquinho do rendimento, e aqui o ano que vem a gente vai ter que sentir como está o setor, tem muita água para rolar para ver se vai conseguir aumentar ou diminuir esse contrato, mas até lá, como eu disse, tem muita coisa. E a maior parte dos vencimentos do contrato também só lá para frente de 2030, então por enquanto está tranquilo. Aqui ele fala um pouquinho das obras de modernização, a gente vê que está tudo dentro dos conformes. Fala um pouquinho aqui do Union, do Faria Lima, como que estão as obras, mas basicamente o que eu já falei com vocês. Aqui eu destaquei, o fundo consegue gerar 0,75 por cota. A gente sabe que teve ali o pagamento da alavancagem. Vamos ver em qual patamar que a gestão vai conseguir estabilizar nos próximos meses quando acabar essa distribuição extraordinária que eu comentei. Aqui ele coloca, essa informação é interessante, os fundos eles estão começando a colocar isso, antigamente era muito difícil de encontrar, que o fundo tem uma reservinha aqui de 2 centavinhos por cota. Pessoal, no mais é isso. Aqui abaixo ele detalha os ativos, então para quem não conhece é interessante ler, mas sem novidades, tudo segue na maior paz. Um fundo desse em localização prime, ele tem que ter essa característica de ser extremamente seguro, com uma localização ótima, que caso tenha algum problema e o inquilino saia, ele consiga rapidamente repor. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, eu peço que vocês deixem like, comentem. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo o link para a matéria, para a entrevista que eu comentei do Abud, tem também o link do grupo do Telegram para a gente se ajudar. Esse canal aqui ele tem a intenção de ser 100% pró-cotista e também a gente vai falar de mais investimentos, mindset, tudo mais do futuro. Então eu criei esse grupo para a gente manter contato e se ajudar. Tá bem? Um grande abraço e até o próximo vídeo.